O século XX foi testemunha da transformação dos estados em gigantes máquinas burocráticas capazes de construir, mas também de arrasar tudo o que seja necessário para a realização de seus ideais políticos. No Estado alemão e até mesmo acima dele, um de seus instrumentos mais eficazes e implacáveis é chamado Heinrich Himmler, um homem frio, violento e visionário, responsável por transformar uma pequena milícia paraestatal na organização policial militar mais poderosa e temida da Europa Ocidental, além de ser concebida como uma antiga ordem de cavaleiros. Apelidado de o Leal Himmler pelo líder máximo, embora em seus últimos dias tenha desonrado seu apelido, e grande promotor de crenças esotéricas e neopagãs dos antigos mitos nórdicos, a vida de Himmler é de extremo interesse para todos os aprendizes da história e hoje vamos conhecê-la neste vídeo que convido todos a assistir até o final. Fala Reinaldo Carrillo, isto é a Nova Enciclopédia e não se esqueçam de dar like neste vídeo, compartilhar o material, deixar o seu comentário que é muito importante para nós e especialmente que nos apoiem no nosso Patreon, que podem encontrar abaixo deste vídeo. Heinrich Himmler, de devotos católicos de classe média. No momento de seus devotos católicos de classe média, no momento de seu nascimento, no ano de 1900, o Império Alemão vinha de um século agitado, mas também de um século onde se havia consolidado como um farol científico, cultural, filosófico e econômico do mundo. Assim como Goebbels, Himmler também sofreu de problemas de saúde ao longo da vida. Pouco sociável e com um desempenho acadêmico muito bom, nunca alcançou o nível de força atlética que aspirava quando jovem, por isso se dedicou ao estudo da história, filosofia e a um mundial. Mas pouco tempo depois a Alemanha foi finalmente derrotada e nunca viu combate. Decide, após o conflito, estudar agronomia no que hoje é a Universidade Técnica de Munique. Himmler e rei da Prússia abdicam do trono frente às revoluções internas lideradas por socialistas e liberais alemães. E já havia internas que eram lideradas por socialistas e liberais alemães. E já tinha completado 19 anos quando presenciou o desmoronamento final do Império Parlamentar e com a submissão da nação alemã ao Tratado de Versalhes. Durante a universidade, Himmler começa a desenvolver simpatias pelas ideias nacionalistas germânicas do momento e mantém seu sonho de fazer carreira militar. Mas, impossibilitado por sua fragilidade física, começa a viver nos Freikorps, uma espécie de grupos paramilitares formados por veteranos de guerra ou jovens voluntários de várias ideologias e tendências que rejeitavam o novo status quo e também combatiam a insurgência comunista, apunhalada pelas costas, que considerava que a Alemanha não havia perdido a guerra nos campos de batalha, mas pela traição dos políticos civis na frente interna. É nesses círculos que Himmler conhece um dos primeiros membros do partido e cofundador das SA, conhecidos popularmente como as Camisas Marrons, a primeira milícia do futuro partido governante. Esses círculos o imbuiu de uma atitude guerreira e militar que manteria toda a sua vida, bem como um forte desprezo pelo comunismo bolchevique. Nas ruas, por outro lado, a hiperinflação e o desemprego assolavam os alemães, especialmente esses ex-soldados que não encontravam seu lugar na nova vida civil. Para 1923, Himmler se junta ao partido e participa como um membro no chamado Putsch da Cervejaria, a tentativa de golpe falhada que terminaria com Adolf atrás das grades e com Himmler ficando sem trabalho e cheio de frustrações econômicas. É neste período também que Heinrich Himmler abandona o catolicismo ao ponto de desprezá-lo e adquire um grande interesse pelas antigas crenças pagãs germânicas anteriores à cristianização, ganhando um entusiasmo por ideias esotéricas e ocultistas que foram depois de grande importância quando já estava no governo, como vamos ver mais adiante. Himmler também se tornaria muito crítico com os maçons e, já no poder, os perseguiria. Himmler começa a mostrar no partido uma grande capacidade integral que todo político requer. Não era o melhor orador nem o pior. Em contrapartida, era um destacado gerente e estrategista
homem leal e ideólogo. Em 1925, ele faz um movimento que marcaria o resto de sua vida, juntando-se às famosas e implacáveis SS, que nasceram como um esquadrão de proteção aos líderes do partido, mas que no futuro, sob a liderança de Himmler, se tornariam a organização armada paraestatal mais poderosa da Alemanha e grande parte da Europa, desempenhando funções policiais, militares, de vigilância e de segurança a serviço do Estado-partido. Sua inteligência e capacidade organizacional eram muito notáveis aos olhos dos líderes do partido, e ele é nomeado também como adjunto do chefe de propaganda, desenvolvendo uma maquinaria burocrática complexa, mas eficaz para a proliferação de propaganda por todos os lados. Ele também escreve vários artigos e ensaios. Naquela época, as SS eram de fato uma divisão vinculada às camisas marrons, mas Himmler convence Adolf a transformá-las em uma unidade de elite compacta e poderosa, e tendo ganhado sua confiança, é nomeado como líder adjunto dessas forças a nível nacional em 1927 e como líder principal em 1929. As ideias de Walter Darre sobre o sangue e a terra como vínculo primordial das nações e seu chamado para retornar à vida agrária influenciariam muito o pensamento de Himmler nesta época. A Alemanha democrática parlamentar, após séculos de tradição monárquica caudilhista, sofre de forte instabilidade política. A pobreza, a fome e o déficit atingem números piores do que em tempos de guerra. Nas ruas, a vagabundagem, a prostituição e outros vícios crescem e a alta presença de grupos não alemães em espaços de poder é vista com suspeita e ressentimento. Neste contexto, em menos de 5 anos, o partido passa de ter 12 assentos para ter 230 assentos em 1932 no Reichstag alemão, ou seja, no parlamento. Da mesma forma, quando Himmler assume a direção da CSS em 1929, esta era uma pequena força com não mais de 300 homens. Para o ano seguinte já era um compacto grupo de elite de 3.000 alemães e para 1933, quando Adolf é nomeado chanceler da Alemanha com a maioria do parlamento, as SS formavam um poderoso grupo de 52.000 membros. Mas a sua ascensão como grande força policial da Europa ainda estava por vir. As SS não eram qualquer corpo de segurança, mas sim o corpo e a alma do novo governo alemão. Elas não eram apenas um aparelho policial, mas Himmler as concebeu como uma ordem de cavaleiros, herdeira dos cavaleiros teutônicos e inspirada nos métodos de funcionamento de ordens como os jesuítas, como uma elite guerreira e violenta dedicada a uma causa maior com obediência absoluta. O componente ideológico e espiritual era de primeira ordem na SS, com sua própria religião interna. Seus membros eram selecionados sob rigorosos filtros morais, físicos e raciais, e eram submetidos a um treinamento rigoroso. Filtros físicos que dificilmente o próprio Himmler passaria. A vida pública e privada dos membros era regida sob normas mais estritas do que o próprio exército alemão. O casamento de um membro da SS só poderia ser realizado com mulheres de comprovada ascendência nórdica, e era incentivado a ter pelo menos 4 filhos, embora na prática estivessem longe de alcançar esses resultados. Himmler acreditava, como muitos de seus colegas, na formação de uma nova aristocracia alemã, baseada na união e na procriação seletiva sob padrões étnicos, e as SS eram o espaço preferido para cumprir essa missão. A verdade é que, em 1933, o partido finalmente tem a maioria do parlamento e a chancelaria do país. Começa o desmoronamento da República de Weimar e a instauração da nova República Ditatorial, a Romana. Com os poderes legislativos que recebe o novo chanceler e com a ilegalização de facto do Partido Comunista. Himmler é o encarregado, no mesmo ano, em 1933, de criar o primeiro centro de prisioneiros em Dachau. Os primeiros presos foram comunistas e social-democratas, custodiados pela SS. Foram impostas regras estritas para a ordem dos campos de prisioneiros, para a vigilância, fortes punições e o uso dos prisioneiros em jornadas de trabalho. Este modelo serviu de base para futuros centros de prisioneiros na Alemanha. Por essa prisão de Dachau,
passariam milhares de pessoas pertencentes a todos os tipos de grupos considerados inimigos da Alemanha e do governo, bem como criminosos e vagabundos que proliferaram durante a República de Weimar. Também se denuncia que este e outros centros de prisioneiros foram usados como laboratórios farmacológicos por parte de empresas que ainda estão em funcionamento hoje. No ano seguinte, Himmler é nomeado chefe de todas as forças policiais alemãs. Da mesma forma, Göring, que havia criado a Gestapo, mas preocupado com sua falta de eficácia, cede sua liderança a Himmler. Com isso, a polícia secreta alemã agora também passava para o controle das SS, dirigida por Reinhard Heydrich a serviço de Himmler, com quem teve uma relação muito próxima até o final. Mas no meio de tudo isso havia uma preocupante ameaça interna para o governo. E não de algum esquerdista ou liberal, mas de suas próprias fileiras. Ernest Röhm era um líder bastante popular, que além disso estava no comando das SA, constituída por milhões de camisas marrons, que superavam em muito o exército alemão. Ernest Röhm propõe a Adolf que o nomeie ministro da Defesa. Para que assim as camisas marrons absorvam as forças armadas, Adolf preferia mais estar em bons termos com o conservador e experiente alto comando militar da Alemanha, assim como corriam rumores de que Röhm buscava dar um golpe de Estado. Finalmente, a decisão é tomada. Com Himmler, decisão cuja execução ficou conhecida depois como a Noite das Facas Longas. Quando mais de 100 líderes das camisas marrons, incluindo o próprio Ernest Röhm, de quem Himmler se tornou pupilo, tiveram suas vidas encerradas junto com outros dissidentes do partido pelas mãos dos capangas do governo. As SS de Himmler finalmente eram independentes, e seu crescimento era incontrolável, até se tornarem a grande organização policial e de segurança do Estado e do líder supremo. Enquanto as SA se tornaram uma organização de tipo social dedicada à atividade física e ao esporte. Paralelamente à repressão contra a dissidência, o Estado alemão ganhava um novo dinamismo, finalmente alcançadas a estabilidade política e alinhadas as forças econômicas sob o plano nacional do governo. Os indicadores econômicos e sociais da maioria dos alemães começaram a mostrar excelentes resultados nos próximos anos. Da mesma forma, nos anos anteriores à guerra, Himmler finalmente unifica e assume o controle absoluto das forças policiais e de segurança do Estado, fundindo-as com a CCS, embora formalmente respondessem ao Ministério do Interior. Na prática, estavam acima do Estado, subordinadas apenas ao líder máximo e a mais ninguém. Sob o comando de Himmler, estavam, portanto, os policiais, comissários, investigadores, agentes, espiões e carcereiros de todo o país. Assim, ele se tornou a grande mente por trás das tarefas de inteligência, controle e segurança do Estado alemão. Era um dos 3 ou 4 homens mais poderosos da Alemanha. Sua relação com Adolf, vale dizer, nunca foi muito pessoal, nem chegou a fazer parte de seu círculo íntimo, embora mantivessem contato regular sob uma obediência absoluta. Durante os anos de paz anteriores à guerra e durante a guerra, Himmler foi o principal arquiteto e executor da política de marginalização, deportação e encarceramento de dissidentes, criminosos e grupos estranhos à nacionalidade alemã. A quantidade de pessoas que morreram por essa política varia de acordo com diferentes historiadores, desde centenas de milhares até mais de 5 milhões. Dentro do nacionalsocialismo, vários homens influentes viam a moral cristã e a igreja como uma força contrária à revitalização da cultura alemã. Racialista e darwinista, Himmler era um deles, que, como dissemos, se interessou desde jovem pelas antigas tradições pagãs nórdicas. Embora muitos católicos e protestantes de alto escalão tenham apoiado o novo governo alemão, muitos cristãos também foram alvo de perseguição e encarceramento, e as SS de Himmler foram um motor-chave desta política. De fato, Himmler proibiu a presença de capelães católicos e protestantes durante a guerra dentro de suas unidades militares. Este assunto foi acompanhado por um dos aspectos mais curiosos do movimento, que foi a incorporação em suas fileiras, especialmente as SS, de simbologias e práticas místicas e esotéricas, ancoradas nas múltiplas lendas de antigos povos arianos, que seriam, segundo eles,
o verdadeiro berço da civilização humana, como o caso da lenda da Atlântida, de Thule, Hiperbórea e outras mais. Mas as crenças nórdicas de Himmler e outros líderes não foram uma política de Estado onde houve mais uma relação mutável, às vezes persecutória, às vezes de elogio tanto com o neopaganismo quanto com o cristianismo. Em 1935, Himmler fundou a Sociedade para a Pesquisa e Ensino sobre a Herança Ancestral Alemã. Esta sociedade fez expedições arqueológicas no Brasil, Argentina, Himalaia e lugares como o Tibete, em busca do local de nascimento da raça ariana, bem como de antigos textos sagrados e relíquias. Também foi popular a busca pelo Santo Graal. Durante a visita de Himmler à Espanha do general Francisco Franco, em 1940, ele visitou pessoalmente Toledo, antiga capital visigoda e importante sede templária, e presume-se que sua visita a este lugar ancestral esteve vinculada à sua busca pelo Santo Graal. Himmler também adquiriu o castelo do século XVII de Velesburgo para transformá-lo no centro espiritual das SS na Alemanha, onde se presume que foram realizados diversos rituais de magia negra e necromancia. As insígnias das SS e outros uniformes militares estavam carregados de símbolos baseados nos alfabetos hermanos usados há quase 2 milênios. O próprio símbolo central do Reich, a cruz suástica, tem uma origem ancestral usada em antigas religiões orientais com um forte componente ariano e significa boa sorte. Nas SS, o batismo e outros costumes cristãos foram substituídos por cerimônias de iniciação e celebrações do solstício de inverno e de verão. Os tambores de guerra ressoam na Europa e Himmler desenvolve corpos de combate militares dentro das SS. Estas foram as muito temidas Waffen-SS, que tiveram ampla participação na guerra. Anexada à Áustria e aos sudetos tchecoslovacos, a Alemanha volta seus olhos para o oeste da Polônia em sua política de recuperação do antigo espaço vital alemão. A União Soviética e a Alemanha, em pacto entre ambos, invadem e dividem territórios poloneses. A Grã-Bretanha declara guerra apenas à Alemanha. Isso dá início ao que foi conhecido como a Segunda Guerra Mundial. Os europeus se entregam a uma feroz carnificina. Agora Himmler tinha a complicada tarefa de garantir a segurança na frente interna e dar a batalha na frente externa. Inicia-se um intenso conflito bélico, com a Alemanha adotando uma estratégia agressiva de guerra relâmpago em países como Polônia, França, Países Baixos, Dinamarca e Noruega. Nesta política, Himmler supervisiona a ação das Waffen-SS, não apenas neutralizando dezenas de milhares de inimigos no primeiro ano de guerra, mas também supervisionando e protegendo as instituições governamentais dos territórios ocupados. Himmler declara que a guerra contra a União Soviética era uma cruzada dos valores tradicionais europeus contra o que ele chamou de hordas bolcheviques ateias. Muitos voluntários de diferentes países europeus se juntam às Waffen-SS contra os soviéticos. A Itália apoia decididamente a Alemanha, enquanto a Espanha de Franco apenas envia algumas tropas, mantendo um papel mais neutro. Ademais, surgem conflitos entre os generais do exército e os oficiais das SS, já que os militares de carreira reclamavam do excesso de violência e crueldade das SS. As SS também seguem o exército alemão na ofensiva em solo soviético. A Alemanha constrói novos centros de prisioneiros nos arredores de seu território, onde acabam centenas de milhares de prisioneiros de guerra soviéticos e outros grupos vistos como inimigos dos interesses alemães. Heydrich, o mais próximo de Himmler de todos, morre em um atentado em Praga, enquanto estava encarregado do território tcheco ocupado. No fronte interno, à medida que a guerra se intensifica, Himmler acelera a deportação forçada das principais cidades do país de uma quantidade incontável de grupos não alemães. No mesmo fronte interno, Himmler fracassa escandalosamente ao não conseguir impedir uma conspiração que quase tira a vida do líder máximo, a famosa Operação Valkyria, liderada por um grupo de oficiais alemães em julho de 1944. Apesar do grave erro de Himmler, seu poder aumenta com este fato ao receber a chefia do Exército de Reserva. Isso enquanto também atuava como ministro do Interior
responsável pelos prisioneiros de guerra e encarregado da produção armamentista. Mas, com o forte apoio dos Estados Unidos, ao se juntar à guerra e desembarcar na Europa, a dura contra-ofensiva soviética pelo leste e a reagrupação de forças europeias por parte dos britânicos, apenas um milagre poderia dar a vitória à Alemanha. Adolf, apoiando-se em um círculo fechado que se fechava cada vez mais, no qual estava Himmler, faz os últimos esforços de guerra total. Himmler recebe a importante responsabilidade de frear a ofensiva soviética, que estava prestes a entrar na Alemanha, mas após alguns meses é substituído por seu fraco desempenho. Isso marcou a primeira deterioração nas relações entre ambos. Após esse revés, Himmler seria um dos principais impulsionadores, às costas de Adolf, para concertar negociações de paz. Himmler veria pela última vez o líder máximo no dia do seu aniversário, 20 de abril em Berlim. A derrota era questão de tempo e Adolf manifestou que não abandonaria a capital. Mas Himmler e outros altos hierarcas, entre eles Göring, decidiram imediatamente que fugiriam. Himmler tenta avançar em suas negociações de rendição e se reúne com um representante sueco do Congresso Judaico Mundial, com quem negocia a libertação de dezenas de milhares de prisioneiros e a quem sustenta sua hipótese de que as ondas da doença tifo e outros fatores de má alimentação e insalubridade foram a principal causa da maioria das mortes nos centros de prisioneiros, e não uma política deliberada de execução em massa. 2 dias depois, por mediação do consulado sueco, Himmler escreve uma carta para o general americano Eisenhower, onde afirma que a Alemanha desejava se render aos exércitos ocidentais e se aliar a eles contra os soviéticos. Os aliados rejeitam a proposta ao mesmo tempo que Adolf, por meio de um boletim da British Broadcasting Corporation, fica sabendo das gestões de Himmler, a quem considerava seu seguidor mais leal depois de Goebbels. Enfurecido, acusa-o de ser o pior traidor que já conheceu e ordena a sua prisão, bem como a dos seus aliados. Mas pouco depois, o líder supremo da Alemanha redige seu testamento e última vontade e tira a própria vida, segundo as fontes oficiais. Karl Dönitz é nomeado como seu sucessor e Himmler oferece várias vezes para aceitá-lo como segundo no comando de seu novo governo. Mas a última ordem de Adolf era a destituição absoluta de Himmler de qualquer cargo. Desprezado por seus próprios partidários e na lista dos mais procurados na Europa pelos aliados, ele se esconde com um pequeno grupo de fiéis a ele. Dias depois foi capturado com uma identidade falsa e, após passar por vários campos de prisioneiros, finalmente confessa sua identidade e pede para falar com o general Eisenhower. Os soldados britânicos o levam para o quartel-general em meio a maus tratos físicos e verbais. Lá, de acordo com as versões oficiais, Himmler tiraria a própria vida com uma cápsula de veneno. De acordo com outras investigações, Himmler foi morto a golpes por soldados britânicos. Assim terminava a vida do astuto, imutável e cruel Heinrich Himmler, uma vida cheia de lendas e mitos como a de todos os personagens deste período. E talvez de todo personagem da história, sobre seus ombros estava a execução de um ideal utópico e apoteótico, de restauração de uma velha aristocracia nórdica, e a salvaguarda de um Estado que aspirava a se constituir em um império que duraria 1000 anos, custasse o que custasse. Sobre seus ombros estava também a multidão de angústias, dores e mortes que este êxtase racial levou consigo. Himmler não foi mais do que um instrumento muito eficaz, indolente e sagaz, mas ainda assim um instrumento dos misteriosos fios que movem a história. Falou Reinaldo Carrillo, espero que tenham gostado do vídeo. Convido vocês a se inscreverem no canal, comentarem e darem like para que mais pessoas o recebam. E acima de tudo, sigam-nos na nossa conta do Instagram chamada A Nova Enciclopédia,